lado, na minha reta. Gente, pode se assentar. Mesmo sentado em reverência à palavra, gostaria que abrisse Neemias 6. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhe aos mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Se você puder pular para o 15, Lucão. O muro ficou pronto no 25º dia, em Elu, em 52 dias. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra já foi ministrada, Deus. Essa mensagem, para mim, é uma mensagem muito difícil e, na verdade, eu não queria pregá-la. Mas o Senhor sabe que seja feita a Tua vontade, que o Senhor me use como canal de bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Aqui pertence tudo a Ti, toda a honra e toda a glória a Ti, Deus. Muito obrigado. Amém? Vire para a pessoa que está do teu lado e diga: chegou a hora de reconstruir. Caraca, vocês tá frio mesmo, mas vamos colocar mais força aí. Profeta, chegou a hora de reconstruir. Amém? Enquanto eu pensava, assim que eu preguei da última vez, Deus falou muito forte comigo: filho, comece a desenvolver uma outra palavra. Você vai pregar mês que vem. Eu falei, não vou nada, mas comece a desenvolver. Eu comecei a desenvolver e a palavra não era confortável, muito confortável para mim, mas não era aquilo que Deus tinha. Eu comecei a perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para a igreja, sem saber que ia pregar. E num dos devocionais apareceu o nome de Neemias. Logo eu pensei: reconstruir. Eu falei: Deus, eu não quero isso não, não é esse tema que eu estou afim não. E parece que quando você fala isso, Deus vai falando: é esse tema que eu quero. E todo o meu store, tudo tinha a ver com reconstruir. Não sei se o que aconteceu, naquele dia era um domingo, tudo foi reconstruir. Uma igreja pregou, aí outra igreja pregou. Eu falei: cara, todo mundo juntou, estão pregando a mesma palavra hoje. E durante a noite, um vereador, que é meu amigo, ele postou também um louvor sobre reconstruir. Eu falei: cara, então tenho que fazer essa mensagem. E eu comecei a ler Neemias, e Neemias é um texto muito bom, e dá para a gente tirar várias lições. E dentro dela, Deus foi falando algumas lições que eu tinha que aprender e que eu queria compartilhar com vocês. Deus me deu 6 princípios praticados por Neemias, e eu queria compartilhar. E indico vocês lerem o livro de Neemias. Não é um livro tão longo, mas tem algo maravilhoso ali, tem uma mensagem muito forte ali. O primeiro princípio que Neemias fez, quando ele começou a reconstruir os muros, ele confiou em si. E eu falei: cara, como eu vou começar um texto falando confia em si, vai parecer que é algo egocêntrico, falar sobre confiar em você mesmo. Mas Deus falou: não, fale isso, que isso você precisa confiar em você. E logo eu fui remetido a um passado. Eu morava num apartamento ali na Vila União, vivi minha vida toda lá. E eu lembro que eu tinha uns 13 anos. E tinha um menino que tinha 10 anos. O nome dele era Gabriel, mas todo mundo chamava de Good. O Good era estressante viver com ele. Ele perturbava todo mundo, todo santo dia ele perturbava. E todas as vezes que a gente ia querer fazer alguma coisa, tentar dar um safanão, um tapinha, ele chamava o irmão dele mais velho, Felipe. Então, a cada momento ele gritava, se a gente chegasse mais perto dele: Felipe! O Felipe vinha correndo. E todo mundo tinha medo do Felipe, até eu. Certa vez, tinha um menino chamado Mateus, que também era calmo, mas sempre vivia
nas costas do Good, que o Good sempre provocava. Um certo dia o Mateus se revoltou, deu um socão no Good. O Good começou a gritar. Nisso veio o Felipe. Felipe veio, bateu no Mateus. Mateus tinha um irmão mais velho, que vivia no último andar. Quase nunca descia, porque já tinha uns 16 anos. Mas quando ele viu que o irmão dele estava apanhando, ele desceu, ele era gordão, ele desceu numa velocidade que eu não consigo imaginar, que foi muito rápido. Ele pegou o Felipe, deu um soco no Felipe e pegou o Felipe pelo colarinho e ficou rodando. Jogou o Felipe longe. Moral da história, mas o que isso tem a ver com confiar-se? O Good tinha uma confiança extrema, mas quando o irmão dele apanhou e ele apanhou, ele sumiu. Enquanto o Mateus, que era tranquilo, quando ele viu que o irmão dele bateu no outro, que era o mais forte do condomínio, ele começou a ser folgado com as outras pessoas. Ele começou a confiar nele mesmo. Nessa noite Deus está falando para você, comece a confiar em você. Não por conta de você, mas por conta de quem está com você. Deus está contigo, então comece a confiar em você. Comece a confiar naquilo que Ele tem programado para você. Uma reconstrução, às vezes, é duro reconstruir. Às vezes, essa mensagem também eu comecei a desenvolver. E lembrei de uma conversa que eu estava tendo com o pastor, com a pastora e com o João. Nós estávamos conversando sobre um outro ministério que tinha decidido recomeçar, reconstruir. E ali o João perguntou, mas o que você acha que é mais fácil? Abrir uma igreja, um ministério ou reconstruir? E ali a pastora falou, não, o novo sempre é muito difícil, tem alguma série de coisas, mas a gente chegou na conclusão que reconstruir é muito difícil. Porque reconstruir você vai ter que olhar para o teu passado e ver que aquilo lá foi uma frustração. Foi algo que estava construído e que por algum motivo desconstruiu. Foi derrubado, foi quebrado, está acabado. E lidar com isso é muito difícil. Lidar com o seu trauma, com o seu medo. Então nessa noite Deus está falando, confie em você. Confie em quem está contigo. E também comece a se amar. Eu falei, Deus, mas isso não está na palavra. Mas Ele falou, filho, comece a se amar. Eu falei, mas qual o fundamento que eu vou ter isso? Provérbios 19:8. Lucão, se você puder abrir para mim. Provérbios 19:8. Quem obtém sabedoria, ama a si mesmo. Quem retém o entendimento, prospera. Então comece a se amar. Quer prosperar? Quer ter êxito? Comece a se amar. Às vezes a gente fica muito focado naquele segundo mandamento. Ame o seu próximo. Ficamos amando o próximo. Mas a segunda parte, como a ti mesmo. Como você está se amando? Como você está se olhando na frente do espelho? E quando a gente fala de amor, fala sobre culpa também, né? Uma pessoa que se ama não vive debaixo de uma culpa. Existem culpas dentro de nós que estão fazendo a maioridade, estão tirando carta. Tem culpa que já está até se aposentando, mais de 30 anos dentro de você. E você não consegue liberar essa culpa. Ah, Rafa, mas você não sabe o que eu passei. Ah, eu tinha um ministério, eu caí, eu pequei, eu não posso desenvolver esse ministério, eu não posso mais reconstruir porque eu caí, eu pequei. Mas você se esqueceu que o Evangelho não é sobre você, é sobre Ele. Quando você aceitou Jesus, você era um pecador. E mesmo assim Ele te amou. E quando você peca, talvez você queira se afastar da presença, mas Deus te chama para a presença. Porque quando você peca, Ele está te chamando de volta. O sacrifício dele ainda está valendo. O sacrifício na entrega na cruz do Calvário ainda está valendo. João 3,16 fala que Ele entregou o teu Filho unigênito para que todo naquele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está ainda em você. Comece a se movimentar. Tire de você essa culpa, essa falha. Já foi, já passou. Deus tem algo novo para você. E vou parafrasear uma frase. Eu gosto de frases, eu sou meio filósofo. Um dia eu vou falar sobre a semente do abacate com vocês. O pastor fica tirando onda, mas eu vou trazer uma mensagem sobre a semente do abacate. Existe um filósofo, um cantor, e ele fala sobre muito depressão e sobre culpa. E às vezes a gente está tão acostumado a carregar essas culpas, que a gente acha que essa culpa nos transfere
nos mostra quem nós somos para o mundo. E ele diz: achar que essa mazela me define é o pior dos crimes. É dar troféu para o meu algoz e fazer eu sumir. Vai, Emicida. Você dá troféu à sua culpa, algo que você carrega, mas isso não te representa. Neemias, ele entendia isso, ele tinha uma confiança muito grande nele, porque ele confiava no Senhor. O texto vai dizer que ele... Toma uma água, estou quase seco. O texto vai dizer que ele chegou, Deus fala no coração dele: Neemias, vá reconstruir o muro de Jerusalém. E ele falou: ok, Deus. E ele vai falar com o rei. Ele estipula um prazo para o rei. O rei fala: amém. Pode reconstruir, mas quanto tempo você vai demorar para reconstruir isso? Ele falou: ó, esse prazo. E ele não fala para ninguém. O rei libera, fala: ó, vai com umas certas pessoas. E durante toda a viagem ele não fala para ninguém. Ele confia e vai indo. Ele chega em Jerusalém, ele vê as muralhas todas destruídas e ele começa a caminhar em volta daquilo. E os sacerdotes daquele lugar começam a olhar: o que esse louco está fazendo? O que esse cara quer aqui? E ele, naquele momento, ele se revela, fala: Deus me chamou para reconstruir. Mas eu acho que ele deve ter falado com uma voz tão estrondosa, tão cheia de si, confiando que realmente Deus estava com ele, que todo mundo falou: amém, vamos reconstruir, vamos nisso, estamos juntos. Que nem uma vez, pastor, vamos reconstruir esse barracão. A gente falou: vamos junto, achando que ia ser uma semana. E foram 90 dias, misericórdia. Mas seguindo, ele confiou nele, porque ele sabia quem estava do lado dele. Ele sabia que tinha um pai que estava guardando ele. Segundo ponto, consagre a sua reconstrução. O texto vai dizer que os sacerdotes, assim que aceitaram o grande desafio de reconstruir, eles consagraram a sua reconstrução. E eu acho que tão legal que a consagração deles começa pela porta. E o que a porta representa? A porta é aquilo que te dá acesso ao outro ambiente. A porta te leva para algo que você não está esperando, para um novo ambiente. Comece a consagrar a tua vida, os seus novos ambientes. Comece a consagrar as áreas de acesso para o teu coração. Às vezes a gente fica tão inseguro com muitas coisas, mas Deus está falando: filho, começa a consagrar a tua vida, a sua reconstrução. Está tudo sem sentido, está tudo destruído, está tudo caído, mas confia em mim. E Neemias, ele começou a reconstrução. Ele consagrou o ambiente, ele consagrou as portas. E ali chegaram os inimigos dele. E chegamos ao terceiro ponto. Não se importe com o que os outros vão dizer. Às vezes a gente está tão acostumado a ouvir que as outras pessoas estão dizer sobre nós, que nós decidimos parar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente fica estacionado porque a gente está ligando para as opiniões alheias. O que vão dizer sobre mim? O que vão falar? Tantas coisas. Mas entenda uma coisa, entenda o que é opinião, o que é conselho. Opinião qualquer pessoa dá. Se eu postar uma foto hoje no Instagram e alguém de fora, a 500 mil quilômetros, vê, ela pode falar: que menino feio. Mas isso é uma opinião dela. Que não é uma verdade. Isso é uma opinião dela. E ela não tem fundamento nenhum. Ela não tem legalidade nenhuma para falar. Então, por que às vezes a gente se incomoda com a opinião alheia? Porque você é muito espalhafatoso. Você levanta a mão para glorificar. Porque você é muito feliz. Porque você é muito para frente. Porque você fala demais. São opiniões dos outros. O que Deus diz a seu respeito? Conselhos, só receba conselhos de quem tem autoridade para falar a respeito. Eu não posso aconselhar qualquer pessoa sobre Libras. Eu não conheço. Eu não sei falar. Eu não sei me expressar. Eu não posso dizer para opinar sobre a Thaís: Thaís, você está fazendo errado, Thaís. Eu não tenho fundamento para isso. Eu não conheço. Comece a entender uma coisa, comece a virar uma chave. Se você quer reconstruir algo na tua vida, não se incomode com o que os outros vão dizer a seu respeito. Viva a plenitude de Deus para você. O quarto ponto,
Identifique e feche as brechas. E talvez esse seja o maior desafio de uma reconstrução. Identificar e fechar as brechas. Neemias, ele começou a identificar as brechas. Existem brechas que nós conseguimos identificar e conseguimos sanar. Mas existem outras brechas que a gente não consegue superar sozinho. Que a gente precisa de Deus. Por muitas vezes nós desistimos de muitas coisas. Porque a gente fala, isso é da minha natureza, eu sou desse jeito, eu não vou mudar, foi Deus que me fez assim. Todas as vezes que eu tento dar errado, eu caio, eu me machuco, eu me frustro. E Deus está falando, filho, entrega na minha mão. Identifica a brecha, mas entrega na minha mão. Neemias, quando ele não conseguia fechar uma brecha rapidamente, ele colocava soldados ao redor daquela brecha. Ele fortalecia aquele lugar. Deus está falando, comece a fortalecer. Existem coisas na sua carne que gritam, desejos que gritam, e Deus está falando, apresente a mim. Eu posso fechar essa brecha, eu posso sarar essas dores, eu posso fechar essas feridas. E seguindo, ele identificou as brechas e fechou as brechas. Não se distraia. Às vezes nos falta vontade, perdemos a nossa visão, perdemos a nossa falta de motivação. A gente começa a se distrair com tudo. Eu lembro que a gente chegou nessa obra aqui, a gente começou a fazer, e por diversas vezes nós se distraímos por um sorvete que mandava. Deus está falando, filho, não se distraia. Essa reconstrução vai levar tempo, vai ser dolorosa, vai ser difícil, mas você não precisa perder seu foco. Eu tenho TDAH, eu perco o foco fácil. Uma hora eu estou conversando, eu olho para outro lugar mas foque. Deus te chama para curar esse TDAH seu. Não se distraia. Às vezes no meio do caminho, às vezes no meio de uma obra que você está construindo, você começa a se distrair porque você fala, Deus, o Senhor parou de falar comigo. Deus já te deu uma rota e por algum motivo Deus parou de falar contigo. Espera aí, desculpa. Alguém está mandando mensagem. Gente, eu estou tenso porque é uma mensagem que é dura para mim, foi muito dura para mim, então não estou sendo tão feliz que nem da outra vez. Mas não se distraia. Entendeu, Vince? Não se distraia. Às vezes Deus começa uma obra em você e você começa a se distrair porque Deus parou de falar contigo. Por algum motivo Deus parou de falar. Mas Ele te deu uma direção. E agora eu vou ser embaçado. Vou falar francês aqui, porque foi uma frase que eu li. Quero ver a Thaís falar. S'il n'est pas de ver, hem. Vocês, faz biquinho aí vocês. S'il n'est pas de ver, hem. Hem. O que significa isso, Rafael? Se não existe vento, reme. Se Deus te deu a direção e Ele parou de falar contigo, continue na direção que Ele te deu. Continue remando, começando, continua. Deus está falando, filho, continua, reme, reme. E último ponto, seja persistente. Persista naquilo que Deus colocou na sua vida. Existe uma diferenciação muito grande sobre insistência e persistência. Persistência é você bater numa porta, a porta está fechada e você continuar ali, esperando que Deus tem para fazer algo ainda. Porque Ele tem uma palavra, Ele liberou algo sobre você. E insistência é você querer abrir uma porta à força, meter a bicuda, meter a voadora lá. Deus está te chamando para ser persistente. Eu não queria falar muito, mas o Espírito Santo me incomoda muito a falar sobre as minhas dores. Há um momento da minha vida que foi muito doloroso e que existiu reconstrução da minha vida. E aqui são falados de dores, eu não quero trazer o emocional de vocês, mas é algo que eu vivi. E que eu acho que talvez vocês estejam passando por isso, alguma pessoa esteja passando com isso. Eu desde pequeno recebi várias palavras. E todas as palavras eram para o mesmo lugar.
E eu falava, amém, Deus. Quando eu fizer 50 anos, 60 anos, é nós. Tamo junto. E eu caminhava, ia para a igreja, fazia ministério, desenvolvia vários ministérios. Mas ainda a palavra dizia, e eu ficava, quando eu for velho, vai se cumprir, e é isso. Mas um dia, 4 anos atrás, Deus, de novo, lançou a mesma palavra. E junto com a palavra veio um substantivo, próximo. Não foi dado data, não foi dado nada, mas próximo. Aquilo me encheu de medo, porque eu sabia que eu não estava pronto. Tudo na minha vida eu sempre fui muito esforçado. Tudo que eu alcancei, eu falava, talvez Deus, se Deus não está comigo, eu vou fazer na minha força do braço. Eu consegui uma faculdade, eu consegui comprar um apartamento, eu consegui ter um carro. Tudo na minha imaginação, na minha força. Então, quando eu recebi aquela palavra, aquilo me deu um medo danado. Minhas pernas gelaram, eu só queria sair dali. E eu fazia parte de um ministério. E esse ministério eu era líder de missões lá. E eu fiquei com muito medo e eu falei, Deus, eu vou fazer só os últimos movimentos aqui dentro dessa igreja, mas eu acho que talvez aqui não seja o meu ministério, eu não quero isso para mim. Não nesse momento. E eu lembro que eu fui fazer uma ação solidária, era o Natal. Eu chamei algumas pessoas, a gente estava em época de pandemia, eu falei, gente, quem é mais idoso não vai, fique em casa, mas nós vamos distribuir marmitas para os moradores em situação de rua. E ali, um senhor falou que iria, porque era aquilo que ele foi chamado por Deus para fazer. E eu falei, Gilmar, não vai. Gilmar era meu amigo, meu fechamento. E o Gilmar foi, teimoso. E passaram alguns dias, o Gilmar foi internado. 2 pessoas foram internadas, 2 pessoas que estavam dentro daquela missão que nós estávamos fazendo. Um pastor ficou internado em estado grave e o Gilmar morreu. Eu comecei a carregar uma culpa dentro de mim, muito grande. Eu já não queria permanecer naquele lugar e eu comecei a carregar uma culpa muito grande. Eu falei, eu sou responsável pela morte do Gilmar. Eu sou culpado por isso. E eu fiquei extremamente mal. Mas eu não demonstrava para ninguém porque eu aprendi que eu tinha que me virar sozinho em muitas coisas. Eu tinha que viver dentro de uma fortaleza, eu não conseguia chorar na frente de ninguém, eu não conseguia expressar minhas emoções. Eu era um cara que sempre estava sorrindo, mas dentro de mim eu estava destruído. Eu carregava uma culpa muito grande por aquilo. E eu lembro que minha ex-esposa falou, eu não quero ficar nesse ministério também. Eu falei, é isso, bora. Vamos procurar uma igreja, mas eu não quero me envolver em nenhum ministério. Eu quero ir numa igreja grande, sabe? Porque são tantas pessoas para serem cuidadas, analisadas, que eu não quero. E eu lembro que ela falou, beleza, vamos conhecer só uma, né? Que é da minha irmã, casa do pai. Falei, bora conhecer então, mas eu não vou me envolver com nada, não quero saber de nada, hein? E eu lembro que eu cheguei e eu não quis me envolver com nada realmente. Ela gostou, ela amou, ela falou, aqui é meu lugar, achei. Eu falei, amém, mas se é o teu lugar, eu vou te acompanhar, mas eu não quero isso. Eu não quero me chegar próximo da presença. Eu estou de mal com Deus. Ele tirou o meu amigo e me fez sentir culpado. E por que isso doía tanto em mim? Porque eu carregava uma culpa muito grande, mas muito grande do meu passado. Um trauma que eu sofri. Eu fui criado só pela minha mãe. Meu pai era um pai ausente. Meu pai tinha várias mulheres. Eu tenho vários irmãos. Sabe aquela música, o Senhor tem muitos filhos ele tem? Eu achava que era para mim, porque meu pai tinha vários filhos. E eu lembro que um trauma muito grande dentro de mim, que
Quando eu era pequeno, minha mãe falou, eu estava doente, minha mãe não tinha carro. Ela chamou meu pai para ir lá me buscar. Meu pai começou a demorar. Minha mãe ligou de novo. A namorada dele atendeu. Falou, se vira você. O filho é teu. Corre atrás. E aquilo me marcou. E todas as vezes, meu pai tinha que me pegar 15 em 15 dias. Ele nunca me pegava. Uma vez ele me pegou, e eu lembro que ele começou a dar 50 mil voltas para eu não decorar o endereço. Mas eu decorei. E minha mãe, junto, pegou minha bolsa, pegou minha mochila, me deixou na frente de um portão, ligou para ele e falou, seu filho está na frente do portão, porque é seu dia de ficar com ele. Aquilo me gerou um trauma. E eu nunca consegui confiar, nunca consegui olhar para Deus como um pai. A imagem de pai para mim era dura, porque tá certo que lá pelos meus 15 anos eu fiz uma conexão com meu pai, mas não era uma conexão genuína. Essa mesma conexão que eu fiz com meu pai, eu fiz com Deus. Eu não dava acesso a Deus em todas as áreas, porque Deus pode me frustrar. Meu pai me frustrou muito, Deus vai me frustrar. Então, quando a morte do Gilmar aconteceu, eu me frustrei com Deus. Então, eu não queria mais saber de Deus. Eu lembro que eu entrei na casa do pai, eu entrava 5:07 no culto, esperava até o último segundo para entrar dentro da casa do pai. Talvez você tenha entrado dessa maneira também, não querendo conviver com ninguém, não querendo ter uma relação com ninguém. Eu lembro que o pastor falava, aperte a mão, abrace 50 mil pessoas, e eu falei, não vou abraçar ninguém, não quero saber de nada, tchau. E ali eu comecei a me desconectar. Eu gosto que o Larry falou algo, e isso me marcou. Nós somos criados, o mundo foi criado por uma relação entre pai e filho. E nós estamos buscando isso, essa relação de pai e filho. E eu lembro que eu comecei a me desconectar da presença. Eu vinha nos cultos só para meu outro ministério não ver e falar, esse cara está desviado. Eu cumpri um protocolo aqui. As palavras até falavam comigo, mas eu estava com o coração trancado, porque eu já não conseguia mais confiar em Deus. E foi um período duro. E essa desconexão começou a alterar em mim algo. Eu comecei a engordar demais. Comecei a ficar uma boleta. Fiquei bem gordo. Eu não conseguia me amar. Eu não conseguia olhar para mim, me olhar no espelho e não conseguia me reconhecer. Eu não conseguia ter um olhar genuíno. Eu não conseguia ter um sorriso profundo. Porque eu já não me reconhecia mais. Eu cobrava amor da minha ex-esposa, porque de uma forma tão grande, porque eu já não me amava, eu queria que ela me amasse, porque eu já não me amava, eu não conseguia me enxergar. Profissionalmente eu comecei a me frustrar. O cara dono de si, que confiava como advogado, começou a perder causas. Porque eu comecei a carregar uma culpa, eu comecei a desconectar da presença do Pai. E os anos foram se passando. E chegou um momento que eu surtei. Chegou um momento que eu tive uma crise muito grande dentro de mim. Teve um momento que eu senti uma dor muito grande. Eu lembro que eu pedi a morte para Deus. E é duro falar isso. Quando você pensa em suicídio. Quando você pensa em desistir e acabar com tudo. Eu lembro que eu cheguei um dia em casa, ainda casado. Eu estava desesperado. Quando deu umas 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir, eu olhava para um lado, para o outro, mexia. Eu levantei. Eu falei, Deus, ou o Senhor faz algo novo na minha vida, ou eu não quero mais viver. Eu não tenho coragem de tirar minha vida, eu sou fraco para fazer isso. Mas eu vou correr agora, eu vou sair para correr. Eu vou colocar um fone caro, eu vou com meu celular na mão e algo vai acontecer. Algum bandido, sei lá, alguém vai passar e eu vou reagir e, cara, vai me dar um tiro, eu vou morrer. Era isso que eu estava pensando naquele momento. E é muito doloroso dizer isso. Eu lembro que eu cheguei em casa e continuei com aqueles pensamentos e
Passados 7 horas depois, eu abri uma brecha que eu não tinha olhado, eu não tinha fechado 100%. E daquela brecha, Deus permitiu que derrubasse todas as muralhas que existiam dentro de mim. Tudo foi destruído. Tudo caiu. E aí de novo, eu olhava, que destruição. Eu já não tinha mais força para nada. E todas as áreas da minha vida estavam destruídas. Minha área sentimental, minha financeira, meu emprego, minha relação com Deus estava destruída. Passadas 7 horas, eu me divorciei. E aquilo foi um baque para mim. Foi um trauma que eu demorei anos para se curar. Eu lembro que eu mudei de cidade, porque eu estava muito preocupado com o que os outros vão dizer a respeito de mim. Nossa, o cara que era usado, o cara que pregava, o cara que fazia vários ministérios, hoje é um cara que está divorciado. Eu não vou conseguir. O que vão dizer se eu for para a casa do pai? Todo mundo vai me olhar como divorciado. E aquilo eu fugi. Fugi da presença e cada vez me afundei mais. Fui para a Praia Grande, fiquei um período lá. E tentei me aventurar, conhecer o mundo assim, e foi um fiasco. Eu lembro que eu passei na frente de uma igreja e um louvor começou a tocar. E aquilo me pegou. Eu lembro que eu voltei para casa, para o meu quarto e comecei a chorar. Eu lembro que eu chorei desesperadamente. Sabe aquele choro profundo da alma? Eu comecei a chorar. E Deus falou comigo, filho, eu estou contigo. Eu falei, Deus, mas eu estou no fundo do meu poço. Eu estou mal. Eu estou péssimo. E Deus falou para mim, filho, nesse fundo do poço, começa a observar seus traumas. Começa a observar suas feridas. Comece a tratá-las. E eu falei, Deus, eu não consigo. Eu lembro que eu fiquei aquele dia todo no quarto. E eu recebi uma ligação. Uma ligação que eu não esperava receber nunca. Essa ligação era do meu pai. E meu pai dizia assim, Rafa, tá tudo bem? E eu disse, tá, né? Sempre falava que tá para ele, que eu não conseguia ter uma relação. Mas ele falou, filho, tá tudo bem com você? Eu falei, pai, não tô bem. Eu tô destruído. Eu tô morto. Eu tô um zumbi aqui vivendo só por viver. E naquele momento, meu pai, que nunca tinha cuidado de mim, que nunca tinha se preocupado tanto assim comigo, ele falou, filho, vem comigo, vem para minha casa, eu vou cuidar de você. Você não está sozinho, você tem um amigo, você tem alguém que você pode confiar, você tem alguém que vai te abraçar, você não precisa viver isso sozinho. Eu sei o que você viveu, vem comigo. E naquele momento Deus me curou de algo tão profundo. O trauma de ter sido abandonado pelo meu pai. O trauma de não ter sido uma pessoa que deu certo. Deus foi curando aquilo dentro de mim. Deus foi falando, filho, agora você tem acesso. Você começou a confiar no teu pai terrestre, agora começa a confiar no teu pai celestial. E naquele momento Deus falou, começa a reconstruir a tua vida. Começa a reconstruir. Eu estou te dando a oportunidade de você, está tudo destruído, está tudo caído. Eu estou te dando a oportunidade de você reconstruir desde o alicerce, desde a tua base, desde os seus pensamentos, desde tudo. Eu estou te dando a oportunidade. Eu lembro que Deus ministrou muito forte comigo. Eu falei, então Deus, eu vou voltar. E isso foi em outubro de 2022. Eu voltei. 1º de outubro, eu vim para cá e 2 de outubro, o pastor pregou algo. Profetize sobre o Vale dos Ossos Secos. E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro que eu fui no altar e
eu comecei a chorar. Algo que eu não conseguia fazer na frente dos outros, porque eu tinha que demonstrar o cara 100%, o cara perfeito. E ali Deus começou a trabalhar em outro trauma, mostrar a minha humanidade. Eu sou humano, eu tenho o direito de cair, eu tenho o direito de errar. E eu comecei a reconstruir. E eu digo que reconstruir não é fácil. Reconstruir é um dia de cada vez. É que nem a é um dia de cada vez. A reconstrução não é algo que é mirabolante, que é feliz, não tem pôneis pulando, não tem nada pulando. É algo doloroso. Mas quando Deus te chama para reconstruir algo, comece a reconstruir. E eu comecei a reconstruir. Primeiro minha saúde mental. Comecei no psicólogo. Depois minha saúde física. Comecei a fazer academia. Depois espiritual. Comecei a confiar em Deus, em que Deus estava fazendo. Comecei a me despreocupar sobre o que os outros vão dizer a respeito de mim. E comecei a confiar no que Ele tem para mim, preparado para mim. Não me importei de voltar e me conectar a Deus. Eu sei que eu fui chamado para servir. Eu voltei a servir pessoas. Eu voltei a sorrir de verdade. Deus, nessa noite, eu não sei porque eu estou abrindo isso para vocês, mas talvez você na sua vida tenha passado por dores. E essas dores estão te travando e Deus está te chamando, reconstrua. Volte. Se algo dessa mensagem podia ser, volte. Volte a fazer aquilo que Deus planejou para você. Volte a reconstruir. Volte para o seu chamado. Libere perdão por pessoas. Libera perdão. Comece a ser grato pelo que você já viveu, pelas dores que você já carregou. Nessa noite...